Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a essa aula sobre conselhos gestores de unidades de conservação. Conselhos gestores desses espaços, essas áreas protegidas, espaços territorialmente protegidos, como é um dos instrumentos da política de meio ambiente do nosso país. E o objetivo dessa aula é basicamente fazer uma introdução à importância desse espaço, o que eles são, qual a importância deles, enfim, para que eles servem, esse tipo de características eu vou procurar reunir aqui para vocês. Bom, meu nome é Rodrigo Machado, eu sou especialista ambiental da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente aqui de São Paulo. Eu trabalho basicamente com educação ambiental em diferentes contextos da gestão ambiental pública, como, por exemplo, educação ambiental nos processos de criação, de planejamento, de gestão de unidades de conservação. Outro instrumento da política de meio ambiente também bastante importante, que é a fiscalização ambiental. Então, como trabalhar a educação ambiental em ações de fiscalização, em políticas de fiscalização, também educação ambiental nos processos de licenciamento, em processos de prevenção e de fomento à proteção da biodiversidade, entre várias outras características, outros elementos da política de meio ambiente. E antes de entrar com mais detalhes no assunto conselhos gestores, que é o tema dessa aula, eu vou propor que a gente faça um aquecimento rápido, só para ir se familiarizando com essa história do para que serve conselho, o que é esse espaço, esse coletivo, esse conjunto de pessoas voltado à gestão de um espaço que é público, no caso da unidade de conservação. Então, esse exercício de aquecimento, eu vou pedir para vocês imaginarem rapidamente tanto uma situação como uma determinada questão a ser resolvida. A situação pode ser no âmbito privado, praticamente, que é essa diferença que eu quero marcar aqui com vocês. Então pode ser a família de vocês, pode ser um coletivo, um grupo na escola, pode ser o próprio conjunto escolar, pode ser o grupo de trabalho, um grupo de amigos no clube, enfim, no time de futebol, de vôlei, de qualquer esporte, algum coletivo que reúna algum conjunto de pessoas. E a questão que vocês podem imaginar é uma questão que demanda uma resposta, demanda uma solução, alguma questão problemática que demanda a reflexão, o debate e a solução dessa questão, dessa demanda. Deu para imaginar alguma coisa assim? Um problema em família, um problema no clube, um problema na escola, na sala, nesse coletivo que vocês imaginam. Bom, dessa questão surgem várias outras para resolver o problema. Pode ser que apareça uma pessoa impetuosa, uma pessoa que tem o ímpeto de ir lá e resolver sozinha por conta própria, depois comunica o restante do coletivo. Pode ser que ninguém se disponha ou se predisponha a pensar, finge que não é consigo, finge que não é com ele, finge que não é com ela. Pode ser também que haja um debate entre as pessoas que são atingidas e que têm responsabilidade ou se sentem responsáveis em relação àquela questão e se dedicam ali, em algum período do seu tempo, a conversar uns com os outros, umas com as outras, para alcançar uma solução e, eventualmente, até solucionar, de fato, aquela questão que demanda uma resposta. Isso no âmbito privado. Quando a gente transfere, existem várias formas de resolver no âmbito privado e todas elas são válidas. Agora, num espaço público, numa escala bem mais ampla, como um território, como uma porção de um determinado estado, de uma determinada região, como é o caso das unidades de conservação. Se existe alguma questão que demanda solução, que demanda resposta a um problema relacionado a essa unidade de conservação, ou essa coisa pública, como a gente pode entender ao ser um espaço público, quando eu falo C, eu estou falando unidade de conservação, é a sigla, tá? Existe uma norma, existe todo um conjunto de normativas, existe uma regra pública, que inclusive a gente reconhece como lei, como decreto, portaria, resolução e várias outras, que determinam o como essa questão deve ser trabalhada para ser respondida. E essa resposta é com participação social. Num espaço público, associado a uma política pública, a algo que seja público, para lidar com as respostas às questões emergentes desse território, como, por exemplo, a unidade de conservação, existe um comando legal que determina que seja de forma participativa, que haja participação social, portanto.
E aí, no caso da legislação ambiental, entre os vários instrumentos que a política nacional de meio ambiente determina, está lá a criação, o planejamento e a gestão de espaços territorialmente protegidos, que a gente pode entender como as unidades de conservação, por exemplo. Então, para viabilizar essa participação social na construção de respostas às questões públicas desse espaço público, existem os conselhos gestores. São os conselhos gestores, os espaços criados por determinação legal, em que o Estado, que é responsável pela gestão desse espaço público, ele compartilhe o diálogo, compartilhe o processo de tomada de decisões com diferentes atores desse território. E feito esse aquecimento da gente imaginar uma situação privada e comparar com uma situação com uma escala muito mais ampla, uma questão ambiental que é muito maior do que qualquer questão particular de um coletivo mais próximo da gente, eu vou fazer um outro convite para vocês. A gente percorreu uma trilha que vai passar por basicamente 3 estações. 3 estações de conhecimento, vamos dizer assim, sobre os conselhos gestores de unidade de conservação. Então, o primeiro ponto que eu pretendo abordar aqui, com mais detalhe, é o que são os conselhos gestores. Um segundo ponto que a gente vai parar nessa trilha é para que servem os conselhos gestores, até a gente chegar num ponto culminante dessa trilha, no nosso mirante, que eles são mesmo importantes? Por quê? Aí o que eu quero com essa trilha, com esse percurso? É basicamente a gente acumular algumas informações, algumas reflexões nos 2 primeiros tópicos, nos 2 primeiros pontos ou estações dessa trilha, para na terceira a gente ter um olhar panorâmico sobre os conselhos e aí sim ter condições ou se sentir mais seguro, mais segura para responder a pergunta do tópico. Eles são mesmo importantes? Por que eles seriam importantes ou por que eles não seriam importantes e assim por diante? E aí nesse primeiro ponto da nossa trilha vem a pergunta, mas o que são os conselhos gestores? Bom, para responder essa pergunta, a primeira afirmação que a gente pode fazer com toda segurança é: os conselhos gestores são espaços de gestão pública. E botar uma exclamação aí no final dessa afirmação. E aí, baseando-se nessa afirmação de que são espaços de gestão pública, gestão de políticas públicas, vale a pena a gente fazer um alinhamento rápido aqui, inicial, introdutório também, sobre o que são políticas públicas. A gente pode entender, de maneira bem breve, bem sintética, que políticas públicas são como respostas que as sociedades como a nossa, por exemplo, constroem para responder a determinadas questões que são publicamente percebidas. E esse publicamente percebidas não precisa ser pela sociedade inteira de forma unânime. Podem ser determinados segmentos, determinados grupos sociais que expressam uma determinada questão relacionada a eles, ou alguma questão publicamente percebida por esse grupo, por esse segmento, ou por um conjunto de grupos e de segmentos, ou por uma parcela bastante significativa da sociedade, e demandam do poder público, do governo da vez, uma resposta de Estado, ou uma resposta pontual para solucionar esse problema ou essa questão. Então, como é que a gente constrói essas respostas? Já é um processo de construção de política pública. A forma como se percebe, como se descreve esse problema de natureza pública, também já é considerado um processo, como parte do processo de elaboração de políticas públicas. E existem diferentes teorias, diferentes formas de você apreender, de você entender esse ciclo, chamado ciclo de políticas públicas. E aí tem alguns materiais que estão disponíveis, sobretudo vídeos, também alguns textos, mas principalmente os vídeos, que ajudam a gente a adentrar nesse universo das políticas públicas, como, por exemplo, desde a percepção do problema, a percepção pública do problema, como eu disse, a percepção coletiva, publicamente debatida, até, inclusive, passando pela... como que eu coloco isso no radar do governo, como que eu, segmento, como que eu, população, como que eu, sociedade, consigo colocar no radar de quem governa, de quem tem o condão ou a responsabilidade de instituir formalmente políticas públicas. Como é que eu me organizo para isso, para desenhar o problema, para
compartilhar essa percepção particular sobre o problema com outros segmentos da sociedade, fazer entrar no radar e construir com isso respostas na forma de políticas públicas. Então, de forma mais sintética ainda, resumida, políticas públicas são respostas a questões publicamente percebidas numa sociedade como a nossa. Feito esse alinhamento sobre o que são políticas públicas, né, e para arrematar eu vou aproveitar aqui e fazer um parênteses, né, são políticas porque envolvem decisões, envolvem escolhas, né, dos governantes com suporte, com a legitimidade ou participação direta, enfim, dependendo do grau de democracia que a gente experimenta numa determinada época, num determinado período da nossa história, né? São escolhas sobre quais são os problemas eleitos para constar na agenda governamental, são decisões também sobre as alternativas de resposta, as formas de acompanhamento, as decisões que também são políticas sobre a continuidade ou a conclusão, o término, o encerramento, mudança dessas políticas públicas que são essas respostas, né? Por isso elas são políticas. E elas são públicas por conta daquilo que eu já insisti bastante. São problemas publicamente percebidos que demandam respostas publicamente construídas, elaboradas e que devem ser acompanhadas de maneira pública, transparente também. É claro que nessa explicação, nesse alinhamento inicial sobre políticas públicas, existe um grau razoável de idealização. As coisas não necessariamente acontecem da forma como eu estou falando, né? Mas isso que eu estou falando serve de parâmetro, serve de régua, porque tem respaldo legal, tem respaldo normativo desde a nossa Constituição Federal de 88. Então, a gente precisa conseguir identificar quais instrumentos a gente precisa manejar para reivindicar a participação social, tanto na construção da agenda governamental, né, como também na construção de políticas públicas. E no caso das unidades de conservação, né, por que elas configuram uma unidade, por que as unidades de conservação configuram políticas públicas? Né? Porque envolve uma resposta a um problema amplamente percebido, e em escala mundial, inclusive, e que da década de 1960, 70, sobretudo para cá, acabou sendo incorporada na agenda governamental em nível nacional no nosso país, no Brasil, né? Então, assim, há um problema publicamente percebido, portanto, a perda recorrente, permanente praticamente, da biodiversidade. Então, a gente vem numa sequência de empobrecimento da nossa biodiversidade, que é das mais ricas do planeta, isso em nível nacional, falando de Brasil. Então, isso é um problema publicamente percebido. E qual é a alternativa de resposta que existe? E aí é uma questão importante, as alternativas, às vezes, elas já existem em outros lugares do mundo, né? E elas são incorporadas por uma determinada sociedade. No caso da nossa, as áreas protegidas, que são as respostas, que é o padrão de resposta a esse problema da perda de biodiversidade, é proteger determinadas porções, os ecossistemas ou alguns espaços, algumas florestas, alguns pedaços do território que tem uma espécie em extinção ou algo do gênero, né? Ou algum serviço ecossistêmico, como se convencionou chamar hoje em dia, né? Existem aqui na própria região da Grande São Paulo, existem unidades de conservação que protegem áreas que produzem água para abastecimento público em várias cidades da região metropolitana e outras pelo Brasil todo também, né? Então isso é uma estratégia de responder a essa perda de biodiversidade que vai gerar impactos na qualidade de vida da sociedade como um todo. Então elas configuram uma resposta pública, criar áreas protegidas e, no caso do Brasil, as unidades de conservação, para responder a esse problema publicamente percebido de perda da biodiversidade. Então existem diferentes políticas públicas, às vezes uma dentro da outra também, né? Então a gente tem uma política pública bem ampla na área ambiental, que é a Política Ambiental de 1981, e dentro dela, como eu já adiantei aqui um pouco, existem diferentes instrumentos para dar cabo dessa política ambiental. Um desses instrumentos é da criação de espaços territorialmente especialmente protegidos, eu não me lembro agora direito ao termo, mas assim, é a criação de áreas a serem protegidas das dinâmicas que as envolvem, né? A dinâmica predatória, muitas vezes, como a nossa sociedade convencionou lidar com os bens ambientais. Então, ela gera, cada instrumento, no caso das unidades de conservação não é diferente, vai gerar políticas públicas próprias, políticas públicas específicas. E
olhando de dentro dessas políticas, olhando para dentro, né, dessas políticas públicas específicas de unidades de conservação, a gente pode identificar algumas, como, por exemplo, a política desde a criação das unidades de conservação, que já demanda participação social com as audiências públicas, a participação na definição do contorno dessas unidades, dos objetivos dela. Então, deve existir um diálogo entre o Estado, que tem a atribuição legal de determinar que aquela área vai ser protegida, né, com diferentes segmentos da sociedade que também têm interesses ali naquela região, desde interesses de que se proteja tudo, até interesses de acesso e uso de bens ambientais que passarão a ser protegidos por esse território. Também são políticas públicas específicas de unidades de conservação, o planejamento das unidades de conservação, né? Então a gente tem um instrumento muito importante, estratégico para as unidades de conservação funcionarem de maneira planejada, que são os chamados planos de manejo. E os planos de manejo também não são feitos por um grupo de técnicos da Secretaria, por mais competentes e bem formados que sejam esses técnicos, e por mais que bem intencionada seja a gestão pública para aquele território. Necessariamente, por obrigação legal, inclusive, que é uma conquista da sociedade como um todo, essa obrigação legal, existe a necessidade de dialogar também com diferentes segmentos da sociedade interessados naquela unidade de conservação, naquela porção do território, para definir as zonas, né? Que zona que pode mais coisas, que zona que pode menos coisas, que áreas permitem o acesso, que áreas não permitem o acesso, que restringem o contato de seres humanos com aquela biodiversidade ali protegida, né? Assim como as normas, né, e estabelecimento de regras de acesso, portanto, a diferentes zonas. Isso faz parte do zoneamento, por exemplo, dos planos de manejo. E tem um outro elemento no plano de manejo, que são os programas de gestão, que também demandam cada vez mais participação da sociedade civil organizada, de comunidades, de grupos sociais residentes dentro e no entorno das unidades de conservação, porque é a forma, basicamente, como vai ser gerida aquela unidade de conservação nos próximos anos, né? E os planos de manejo são revistos, usualmente, a cada 5 anos, uma vez que se identifique a necessidade de atualizá-los. E também existe a política pública de gestão da unidade de conservação, né? Que é uma política mais atribuída, mais associada, pode ser mais associada aos órgãos gestores das unidades de conservação. No caso nacional, por exemplo, o órgão gestor das UC em nível nacional é o ICMBio, é o Instituto Chico Mendes, né, como é conhecido. E no caso do Estado de São Paulo, a gente tem a Fundação Florestal, que é um órgão associado à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e que é responsável pela gestão das unidades de conservação do Estado. É esse órgão gestor de unidades de conservação que vai conduzir de maneira mais substancial a política de gestão das unidades de conservação. E ele tem que cumprir uma obrigação legal também, né? No que diz respeito ao que a gente vem falando desde o início da aula, que é viabilizar a participação social para promover o diálogo organizado entre diferentes segmentos, né? E desses segmentos com o Estado para gerir uma política pública. Ele é obrigado a compor os conselhos gestores, né? Então, os conselhos gestores nessa política pública, para responder à pergunta dessa primeira parte, que é o que são os conselhos gestores, a gente pode entender, tecnicamente, são órgãos colegiados, ou seja, são espaços formais, né, compostos por diferentes segmentos. Quando a gente fala segmentos, eu estou falando desde o segmento público, né, então representações do setor público que atuam naquele território, principalmente o órgão gestor, né, presidindo esse colegiado chamado Conselho Gestor, conduzindo ali as reuniões, organizando os debates e tudo mais, e também diferentes parcelas da sociedade civil, que podem ir desde comunidades tradicionais que habitam o interior ou o entorno das unidades de conservação, como também entidades representativas de trabalhadores, entidades representativas de empresas, indústrias, né? Ou seja, setores que atuam naquele território e ou que têm interesses naquele território, né? Porque a reunião do conselho ela vai
como o próprio nome diz, ela vai reunir diferentes pontos de vista sobre o território, diferentes interesses, diferentes vontades. E aí, pelo diálogo e com base na legislação vigente, né, o que se busca é chegar a alguns acordos, alguns consensos que vão subsidiar a tomada de decisão, que é do órgão gestor, na maioria das vezes, no que diz respeito à gestão. E é isso que vai caracterizar tanto a política de gestão da unidade de conservação, como o que a gente pode entender por conselhos gestores. E aí, para finalizar essa parte, os encontros, né, os encontros dos conselhos, né, as reuniões, os eventos, as formações, etc., são boas oportunidades para a gente pensar as relações da unidade de conservação com um contexto que é muito dinâmico, que é o contexto do território em que estão inseridas as unidades de conservação. E, por último, eu afirmaria aqui, com uma certa tranquilidade por conta do meu trabalho profissional na Secretaria, que os conselhos gestores são espaços de ensino-aprendizagem. E aí eu estou falando como educador ambiental. São espaços que, por reunirem diferentes perspectivas, muitas vezes elas são conflitivas, né? Existem conflitos na gestão de unidade de conservação e, por vezes, elas são complementares ou elas são convergentes. Tanto os conflitos como as convergências são excelentes pontos de partida para educadores ambientais, educadoras e educadoras ambientais, proporcionarem processos formativos que envolvem aqueles atores reunidos no conselho, inclusive proporcionando espaços de formação para outros segmentos que necessariamente não estão representados na composição daquele conselho.